agora o LDI de vocês em História, na página 6, esse com a borda laranja. Antes de iniciarmos a leitura, vamos colocar a data de hoje, 28/5/2020. Hoje, nós falaremos um pouco sobre as mais antigas moradias do mundo. Vocês se recordam que na aula anterior de História, nós falamos sobre os diferentes tipos de moradia? Pois bem, as moradias, com o passar do tempo, foram sofrendo algumas mudanças, assim como toda a nossa cultura no geral. Falamos também que as moradias refletem o seu contexto social, o seu contexto cultural e que elas são construídas com os materiais disponíveis em determinadas regiões, com as características que possuem uma finalidade para atender às necessidades das pessoas naquela região. E hoje em dia, existem muitos tipos de moradias diferentes. Vocês fizeram até uma atividade na página 5 com diferentes tipos de moradias. Vamos falar então sobre as moradias mais antigas do mundo. Acompanhe a leitura com a professora. As mais antigas moradias do mundo. Os primeiros seres humanos construíram diferentes tipos de moradias. A respeito desse assunto, leia as informações a seguir. Nas regiões próximas ao Polo Norte, os inuits construíam habitações com madeira e peles de animais da região, focas, ursos e renas, por exemplo. Durante as expedições de caça, por causa do frio intenso, os inuits construíam iglus, que são casas de gelo. Então, aqui, nesta parte do livro, vocês conseguem observar dois tipos de moradias, ambas com a mesma finalidade, porém, feitas com materiais diferentes. Uma é construída com peles de animais e madeira, outra é construída com gelo, mas as duas possuem a mesma finalidade: proteger as pessoas daquela região do frio. Até mesmo essa casa feita de gelo, chamada de iglu, tem a finalidade de manter as pessoas aquecidas lá dentro. Por que vocês acham que a entrada é menor do que toda a sua parte interna? Vocês conseguem observar que tem uma portinha, uma parte mais estreita e depois vem uma parte mais aberta? Essa parte estreita, na frente do iglu, ela é construída para bloquear a entrada do ar frio. Assim, lá dentro permanece apenas o ar quentinho e as pessoas conseguem se manter mais aquecidas do que se estivessem no ambiente externo. E aonde fica essa região tão fria que eles precisavam construir até casas feitas de gelo? Vamos ver no mapa. Temos aqui, então, o mapa mundi. Essa região fica no Polo Norte e próxima ao Polo Norte, que está dentro desse círculo vermelho que a professora colocou. Vamos ver agora, com uma imagem colorida, como fica essa região que é muito fria. Olha só, uma foto tirada pelo satélite. Essa parte branca é o Polo Norte. E o que é isso branco? É a neve, é o ar frio. Então, essas duas construções eram típicas dessa região. Vamos falar agora da ruca. As rucas são as tradicionais moradias dos Mapuches, um grupo indígena que habita algumas regiões no Chile e da Argentina. Esse tipo de moradia é construído tendo como base uma estrutura de madeira coberta com palha. Vamos olhar no mapa mundi aonde fica essa região, com o Chile e a Argentina. O Chile e a Argentina são países bem próximos ao Brasil, que ficam na América do Sul. Aqui podemos ver que as casas
são construídas com material bem parecido e de uma forma bem similar às tribos indígenas do Brasil. Eles usam palha e madeira para sua construção. De todas as habitações, as moradias que nós vimos, todas elas possuem uma mesma finalidade: proteger e manter seguro os seus moradores. Vamos agora às perguntas aqui embaixo. Vocês podem responder no livro mesmo, tá bom? Número 1. Nos dias atuais, ainda existem diferenças entre as moradias? Número 2. Quais são as funções de uma moradia? Bom, nós conversamos sobre essas duas perguntas nos vídeos anteriores da aula de história e também no início deste vídeo. Se você ainda não sabe a resposta, volte ao início e reveja as informações que eu passei aqui. Agora você vai pausar o vídeo, responder essas duas perguntas e depois volta a dar o play para seguirmos adiante para a próxima página. Página 7. Novamente, antes de iniciarmos a leitura, temos que colocar a data em cima da página. 28/5/2020. Agora vamos fazer a leitura e você acompanha com a professora. Nas regiões geladas da Europa, desde o passado, algumas famílias cobrem suas moradias com grama e com outras plantas para manter o calor do interior das casas durante o inverno. Vamos olhar no mapa mundi aonde fica a Europa. É esta que está dentro do círculo vermelho. Então, aqui nesta imagem, vocês podem ver que além da casa ser coberta com a grama, ela também possui na sua construção pedras, que também possuíam a função de manter o seu ambiente interno aquecido. Vamos agora para essa moradia do lado. O adobe, um tipo de tijolo feito com a mistura de barro e capim, foi o material usado na construção de muitas moradias do Irã. Vejam que ambas são de regiões diferentes, possuem o material usado na sua construção diferente um do outro, mas ambas têm a mesma finalidade: proteger. Vamos olhar no mapa mundi aonde fica a Europa. É esta que está dentro do círculo vermelho. E manter em segurança os seus moradores. Em qual continente fica o Irã? O Irã fica na Ásia, aonde está esse círculo vermelho que a professora colocou. Os primeiros habitantes da China viviam em moradias construídas com barro e caniços, que é um tipo de cana. O caule dos caniços era usado para sustentar a estrutura da moradia, e as folhas, depois de secas, formavam a cobertura. Assim como o Irã, a China também fica na Ásia. Essa é uma das moradias mais antigas da China. Vejam que a sua estrutura é bem simples, muito parecida com os das tribos indígenas. Os Khoisan construíam moradias com barro, galhos e folhas de árvores. Esses povos, que no passado habitaram uma grande parte do continente africano, são considerados um dos mais antigos do planeta. Vejam que a sua construção também é bem similar às construções das tribos indígenas. Porém, eles fazem parte do continente africano. A tribo dos Khoisan fica no continente africano, esta região que está dentro do círculo vermelho. Olhem só que interessante esta construção. Na Jordânia, um povo conhecido como Nabateu construiu moradias esculpindo rochas da região. Então,
Eles faziam as suas casas dentro das pedras, das montanhas, em rochas. Muito interessante. A Jordânia também fica no continente asiático, assim como o Irã e a China. Finalizamos aqui a leitura da página 7, encerrando então a aula de História sobre as mais antigas moradias do mundo. Até o próximo vídeo.